Boa noite, meus irmãos. O Senhor seja gracioso na vida de todos nós nesta noite. Que a boa mão dele seja conosco. Como o irmão falou, que nossa mente e coração estejam cativos à palavra dele nesta noite. Por isso, vamos abri-la em Gênesis capítulo 28. Vamos fazer a leitura dos versículos 10 ao 17. Gênesis 28, 10 a 17. E vamos falar hoje sobre o tema Sonhando com Deus. E nós vamos aqui fazer uma apologia aos sonhos que muita gente tem. Mas vamos entender o que esse servo de Deus, Jacó, passou. E em que situação ele sonhou e o Senhor lhe respondeu de forma preciosa pela sua palavra. Vamos ler juntos esse texto. Gênesis 28, versículo 10. Todos. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, porta dos céus. Ah, Senhor, mais uma vez falamos com o Senhor, intercedendo, pedindo que os céus se abram para nós nesta noite. Que a tua palavra seja esclarecida ao nosso coração, do jeito em que o Senhor quer falar conosco. Não do jeito em que eu quero falar, e nem do jeito em que os irmãos pretendem ouvir, mas do jeito, da maneira, daquilo que o Senhor quiser falar aos nossos corações. Fala, que nós possamos ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu fico imaginando a vida desse homem. Eu estava lembrando um pouco aqui, enquanto li esse texto, da história de Jacó. Foi um homem que viveu as sombras de Esaú e de seu pai. A família dele, Isaque, Rebeca e os gêmeos, parece que não era uma família muito equilibrada. Tinha o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, né? Esaú era aquele homem de caça, aquele em quem o pai depositava todas as suas esperanças. Era o primogênito, era o primeiro. O coração do pai estremecia. O outro não, já nasceu puxando o calcanhar do irmão, já nasceu meio descontrolado, e vivia à sombra do outro, sempre armando ciladas com sua mãe.
Eu estava lembrando de a ver história. Sabe aqueles filmes que você vai assistir e que tem o mocinho e a mocinha, que você passa o filme torcendo por eles, mas tem sempre alguém por trás querendo derrubar, não é verdade? Querendo armar ciladas, querendo separar o casal, querendo fazer um monte de coisa. Parece que Rebeca e Jacó eram esses, os vilõezinhos que sempre tentavam derrubar o Esaú da sua normalidade. Você imagina, irmãos, um pobre do irmão chegar do roçado, cansado, com fome, sem ter pego nada. Chega lá, está o Jacó comendo muito comida. E o homem lá, o irmão pede, me dá um pouco dessa tua comida. O irmão diz o quê? Eu dou. Mas você me venda o seu direito de primogenitura. Olha, é melhor o direito ou morrer de fome? Aí ele vai e vende o direito de primogenitura por um prato de lentilhas e come, enche o bucho e vende o direito. Lá vai o Isaac querer abençoar o seu filho Esaú, é o primogênito, é aquele que vai vir as nações por herança. E Rebeca escuta na porta, o cabo vai lá no mato para matar um tatu ou uma paca nela. Aí está lá o Jacó, pega um cabrito, mata, leva lá para o pai, diz que é Esaú, engana de novo o Isaac come e faz tudo, ainda bota os pelos do cabrito no braço dele. Lá vem o pobre do Esaú, cansado, com a caça, preparado. O Isaac diz, estou com a barriga cheia, quem foi que me deu comida? Ah, mas não foi eu não. Tá ruim, porque eu comi e já o abençoei, e a bênção que eu dei, ele vai receber. O pobre do Esaú chega e diz, papai, não tem pelo menos uma bênçãozinha para mim? Isaac, tem. Qual era a bênção? Vai ser escravo do seu irmão. Que bênção mais amaldiçoada, né? Ser escravo do irmão. E o irmão era o Jacó. Mas é uma vida, você percebe que mesmo fazendo isso, parece que tendo o direito de primogenitura, tendo o direito à bênção, mas parece que Jacó não tinha vida própria, vivia às sombras. E com esse problema aqui da caça, da bênção, foi que Esaú planejou, vou matar meu irmão quando o papai morrer. Era desgraça na família em dobro, porque ele previa matar o Jacó quando o pai dele morresse. Eu fico imaginando se Rebeca não bateria as botas também, né? Vendo o irmão e o marido morrer pelo irmão, pelo filho. Era uma situação muito trágica aquela família. Então, o que é que Rebeca trama com Jacó? Você vai embora daqui. Seu irmão quer te matar. Então, eu vou conversar com o teu pai ali direitinho, vou fazer caminhar a mente dele, e ele vai deixar você ir, você vai para a casa do meu irmão. Daqui a um dia, quando o negócio se acalmar, eu trago você de volta. Essa era a proposta de Rebeca. Aí Rebeca foi lá, falou com Isaac. Ah, meu Deus, que drama de mulher, né? Com o marido. Inventa. Esaú está me desgostando. Casou com mulheres aí que não satisfaz. Eu não quero que aconteça o mesmo com o Jacó. Manda que ele vá lá para a casa do meu irmão. Lá ele arruma esposa para ele, dos nossos parentes. Oxe, que mulher que chega de jeito para o marido que não ganha o marido, não é verdade? E Isaac chama Jacó e envia Jacó para a terra de Padã Arã, onde morava o irmão de Rebeca e suas famílias. O capítulo de número 28 vai nos contar essa história. Mas vamos lá para o texto que nós lemos para nós segui-lo agora. Então, dentro desse contexto que nós falamos para os irmãos, Jacó partiu de Beceba e seguiu para Arã. Uma viagem pequena, não era muito longe não, cerca de 800 quilômetros. Cerca de 800 quilômetros, pertinho, né? Talvez montado no jumentinho, ou a pé, ou no camelo, nós não sabemos. Diz que ele partiu. O importante é a gente lembrar aqui, que mesmo sendo Isaac um homem muito rico, poderoso na terra, mas parece que ele despediu o filho sem nada.
sem comitiva, sem animal, sem provento, sem nada. Vá em paz, se mande. Olha que situação aquele homem segue. Por isso que ele vai e parte sozinho, rumo a Harã, a terra dos parentes. Mas agora imagine aquele cidadão. Agora, eu acho que é melhor você ter um irmãozinho para discutir do que não ter ninguém para discutir ali, não é verdade? Acho que é melhor você ter um papai e uma mamãe, nem do papai punindo pelo outro, mas ter uma mamãezinha ali, do que de repente você se ver sem papai, sem mamãe e sem um irmãozinho. Você se imagina a situação daquele homem? Aquele jovem? Estima que ele tinha cerca de uns 40 anos, solteirão. Esperança, né? Esperança, 40 anos, ainda era solteiro e foi casar ainda, não era, irmão, não? Então, ele segue. Caminha, final do dia, cansado, ele chega lá numa cidade, ele não entra na cidade, fica ali perto, e ali ele dorme. Mas até aqui, eu vou focar no sonho que ele teve, para nós conversarmos um pouco. Mas eu queria frisar um pouquinho mais para os irmãos sobre toda essa circunstância. Ele está só, ele está fugindo, ele não está só indo de uma terra para outra. Porque às vezes a gente vai, um dia desse a irmã Tânia foi do Ceará para o Pará, visitar a família. Mas não estava fugindo de ninguém, foi com alegria. Agora você vai fugindo, você vai indo para uma terra que ele nem conhecia, eram parentes, mas não tinha conhecimento, sabia o que ia acontecer. No meu tempo de criança, adolescente, não sei, talvez aqui a realidade ainda tem, mas era muito comum o pessoal sair de suas terras lá do interior e ir em busca de sonhos nas cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, iam atrás de um sonho. E eu lembro que muitos voltavam, às vezes chegavam, a primeira coisa que comprava era uma moto. Eita! E quando chegava lá no sul, o que é que fazia? Batia uma fotografia num estante com um som 3x1. Aí a família vê, meu filho tem um som 3x1, prosperidade chegando. Seu irmão não sabe nem o que é isso, meu Deus. Jesus amado, né? Mas sonhos acontecem. Mas qual é o sonho de Jacó? Eu queria já abrir aqui um parênteses para falar para nós. Como está a sua vida hoje? Quais são os seus sonhos? Está fugindo de quê? No seu coração paira alguma incerteza? Você está seguro hoje da sua caminhada? Você está certo do caminho que você está trilhando? Você está caminhando livre ou você está cansado? Está fadigado? Está temeroso? Como você visualiza lá na frente? Os seus caminhos, o horizonte se apresenta para você, o sol brilha. Se for assim, você está muito melhor do que Jacó. Jacó não vinha esperança, não tinha expectativa, não tinha nada. Mas, pela primeira vez, em forma de sonho, o Senhor se apresenta para aquele jovem Jacó. E eu queria falar um pouquinho aqui dessa questão, porque de repente, olha, pastor, eu sonho também, não espiritualize os seus sonhos sem uma explicação bíblica. E eu queria fazer um comentário aqui sobre Jacó. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e anjos descendo e subindo por ela. Imagine eu fazer uma explicação por mim mesmo, sem a Bíblia. Eu poderia pensar assim: olha, Deus está dizendo para Jacó subir a escada também, não era assim? Mas será que era isso que Deus estava dizendo para Jacó? Mas veja só que não dá para interpretar desse jeito. Se nós for pegar o sonho,
né? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo para Jacó que ele acaba esse sofrimento e vai logo para o céu. Meu irmão, se você sonhar assim, vá para o céu. Não tem lógica. Então, por isso, muito cuidado com os sonhos. Eu, particularmente, já falei para os irmãos que os meus sonhos são terríveis. Normalmente são bons, não. Eu sonho de gente correndo atrás de mim. Depois de 100 metros eu cansado, enfrento um muro de 10 metros de altura. Muro na frente, bandido atrás. Louvado seja Deus, sempre acordei. Louvado seja o Senhor. Se não acordasse, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu tacasse a cabeça no muro e saía lá do outro lado. Mas eu não sei se quebraria a cabeça ou o muro ou a cabeça. Quer dizer, meus irmãos, que vamos focar nesse sonho de Jacó, segundo aquilo que Deus falou para Jacó, e tirar lições para nós hoje desse Deus, mesmo Deus de Jacó, que cuida de nós. Em toda aquela situação, o negócio é tão terrível, tão sério para Jacó, que o escritor, que Moisés ainda usa o seguinte: estava tão ruim para ele, que quando ele foi dormir, a única coisa que ele encontrou para travesseiro foi o quê? Uma pedra. Não dava para Moisés ter dito, ele chegou lá, dormiu. Não dava para ele ter dito só isso. Precisava ele colocar uma tortura dessa ainda, até na hora de dormir, o travesseiro era uma pedra, para dizer, a situação dele ela é difícil. Mas ele dorme. Essa dormida, gente, só pode ter sido um milagre. Porque eu não acredito numa situação normal, do jeito que ele estava, o cara dormir, colocar a cabeça sobre uma pedra e dormir. Se não for o próprio Deus já agindo, cuidando do seu servo nesse momento doloroso. E ele sonha. O que é que ele sonha? Vamos lá para o versículo 12. Ele tem uma visão gloriosa daquilo que Deus, do relacionamento de Deus com ele na terra. Isso aqui é esplêndido. Ele tem uma visão gloriosa do céu. É a primeira vez que Deus se manifesta para ele. Aquele Deus que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, parece que agora também está começando a ser o Deus de Jacó. E a primeira coisa que Deus abre para aquele homem é os céus. Os céus se esclarecem. Ele não está acordado, ele não está lúcido, mas ele vê. Ele sonha com aquela beleza que ele não tinha visto ainda. Talvez tenha ouvido as histórias do seu avô, talvez tenha escutado as histórias do seu pai, mas ele mesmo não tinha contemplado. Mas agora ele sonha com essa beleza. Eis uma porta, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Eu já vi muitos especialistas tentando explicar como é que era essa escada. Eu confesso para os irmãos que eu não perco muito meu tempo. Se era reta, se era fazendo aspiral até subir lá, eu não sei. Culturalmente dizem que era comparado talvez até o tipo de escada que estava na Torre de Babel, pode ser. Mas não tem nenhum problema nós visualizarmos uma escada do jeito que a nossa mente entende. Qual é o ponto principal? Era algo que vinha do céu até a terra, e vice-versa. O que nós entendemos nessa situação? Que naquele momento de angústia, de isolamento, de sofrimento, de abandono, os céus se abrem para Jacó. Às vezes não acontece isso com a gente? Ou não? Às vezes a gente pensa que tudo acabou. Aí de repente, Deus nos faz dormir. E os céus se abrem. Não é assim? Louvado seja o Senhor por isso. Os céus se derramam diante de nós. Os céus se derramam. Os anjos, pastor, que eu vi anjos. Os anjos eu entendo que é a firmeza, o significado de Deus dizer que eu estou te protegendo. Não é isso que significa os anjos do Senhor para nós? Proteção, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Então Jacó sonha vendo anjos descendo e subindo. O Senhor está dizendo, eu te protejo. Eu te protejo.
Mas o versículo 13 diz uma coisa aí espetacular. Por isso que a gente tem que entender que Deus não estava querendo que Jacó subisse ou fosse para lugar nenhum. Porque o versículo 13 começa dizendo assim: perto dele estava quem? O Senhor. Então o que é que nós entendemos aqui? Foi Jacó que foi? Ou foi o Senhor quem desceu? Olha que esplêndido, irmãos. Eu olho aqui esse texto e eu fico imaginando, irmã Jay, naquele texto, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não tinha ninguém com ele. Vê uma escada, vê anjos. Eu fico imaginando como é que o autor visualizou nesse sonho o perto está o Senhor. É claro que a primeira coisa que eu fico pensando é que não tinha como o autor fazer uma imagem do Senhor e simplesmente transportou o Senhor dos céus até perto de Jacó. Agora imagine aquele cabra dormindo numa pedra e no sonho dele ele sente ver o Senhor perto dele. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando isso. A gente vem para a igreja, vai para a igreja, canta. E parece que a única pessoa que está perto de nós são as pessoas que estão perto de nós. Parece que o Senhor está distante. Às vezes a gente já vem para a igreja e diz assim: tomara que o pastor termine cedo, que eu quero comer uma pizza depois do culto. Passou de 8 horas já, estou vendo que vai longe, já era a pizza. O que está perto do seu coração nesse momento? O que está perto? O que está perto? Perto dele está o Senhor. Perto dele. E no sonho, Jacó escuta a voz de Deus, que dizia: eu sou o Senhor. Será que você precisa ouvir esse Deus nesta noite? Você sabe que Ele é o seu Senhor. Mas será que é bom ouvir dele dizendo: eu sou o teu Senhor? Quais são as lutas? Quais são as aflições? Quais são as fugas? Que o Senhor nos faça dormir. Chega perto de nós e diz: eu sou o Senhor. Aí ele diz: eu sou o Senhor Deus de teu pai, Abraão, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. Interessante que, quem é que era o pai de Jacó? Era Isaac. Mas aqui, quando o Senhor se aparece, diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Por quê? Porque a aliança que o Senhor tinha feito era com Abraão, não era com Isaac. Isaac já era participante da aliança de Abraão, e agora o neto é outro participante da aliança com Abraão. Não é outra aliança, não é outro pacto, é o mesmo. E o Senhor vai dizendo para ele, o Senhor vai dizendo agora para aquele servo: estuda no sonho, essa terra dura, esse travesseiro horrível, esse lugar que você está dormindo em uma fuga, essa terrinha que você está deitado, eu darei para você. Será tua e dos teus e da tua descendência. Irmãos, você já imaginou? Eu não vou dizer aqui para os irmãos assim: está vendo, irmão? Tome posse daquele que... Não vou dizer isso, porque não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que o Senhor está perto de nós. Jacó não pediu nada, Jacó não esperava nada, ele está dormindo, amortecido. Mas nos planos de Deus, aquela terra já seria dele. Ele não buscava por aquela terra, ele estava viajando 800 quilômetros de um lugar para outro. Ele parou para descansar em um lugar, e o Senhor disse: aqui vai ser teu. Talvez, às vezes nós buscamos objetivos lá longe,
lá longe, lá em Harã. E às vezes no lugar onde dormimos e descansamos, está ali a resposta de Deus para o nosso coração. Você já parou para pensar? Sim. Que às vezes não é o que você busca, não é o que nós buscamos, não é o que nós esperamos, mas é o que Deus promete para nós. Eu vou dar para vocês e para a tua descendência. Quem aqui não fica preocupado com o futuro dos filhos? Será que você fica, irmão Manuel? Será que você fica, Vitor? Fica. Será, irmão Alain Jane? Será que, irmão Adisley, a gente não fica preocupado? O que vai ser dos meus filhos, irmão Edmar? Josué e Mileno? Esse que até não está mais nem aqui, que eu não estou vendo esse. Está aqui, rindo, né? Que nem Sara. Mas a gente preocupa, não é verdade? Agora imagine o Senhor dizendo que eu estou perto de você. A promessa que eu tenho para você, Jacó, é para você e para o seu descendente. Sabe que o Senhor tinha dito isso para Abraão, não tinha? O Senhor disse isso para Isaac. O Senhor agora está dizendo para Jacó. Para Jacó, o Senhor vai dizendo, eu cuido de vocês e cuido até da tua descendência. O Senhor vai dizer que Ele cuida de até 1000 gerações para aqueles que temem. É um Deus que cuida não só de nós, é um Deus que cuida daqueles que nós queremos que Ele cuide. Então descanse o coração no Senhor. Sossegue o coração no Senhor, porque Ele cuida. Aí ele diz lá no versículo 14, a tua descendência será como o pó da terra. Foi uns pozinhos meio complicado que veio lá na frente, né? 12 filhos. Mas o Senhor está falando de descendência. Será numerosa. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Onde você olhar, vai ter descendentes teus. Eu fico imaginando se nós não nos encaixamos nessa promessa hoje. Você já parou para pensar? Nem existia Tianguá. Mas nos planos de Deus, já tinha descendentes. E eu já estou ampliando, não para o Jacó em si, mas para o descendente de Jacó, que veio em Cristo, né? E que nós, nele está toda a nossa esperança. Aí ele diz, em ti e na tua descendência. Agora aí não tem como, né? Esse descendente aqui no singular, não era o Judá, né? Em ti e na tua descendência, final, serão abençoadas todas as famílias da terra. Você considera você e sua família abençoada em Jesus nesta noite? Você confia? Aí o versículo 15 começa dizendo de novo, eis que estou o quê? Contigo. Irmãos, sabe, isso aqui não é uma promessa de vereador. Isso aqui não é uma promessa de um prefeito. Conte comigo. Não. Isso aqui quem é que está falando para nós? É o Senhor. Eu estou contigo. E o que é que ele diz? Eu te guardarei por onde quer que fores. Vamos colocar lá na visão de Jacó. Ele tinha uma jornada grande ainda, incerta, caminho longe, talvez mais travesseiros de pedras pela frente, medo, incerteza. Caminhada era longe. E quando ele chegou lá, não foi fácil. Né? Se apaixonou por uma menina, né? Quis casar. O tio, o sogro, meu Deus, enganou o cabra. Né? Trabalhar 7 anos por essa. Quando recebeu o prêmio 7 anos depois, recebeu enganado.
Aí o homem disse, se trabalhar mais 7 anos, eu dou a outra. Ele, mas me dê logo, que eu não vou agora confiar mais em você não. Pagamento adiantado. Aí, tá bom. Pagamento adiantado. E foi umas enroladas lá de vara, de vacas, de ovelhas malhadas, de ovelhas listradas. E nós sabemos a história toda. Sabemos a história toda. O cara é meio complicado. Bem complicado a vida dele. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe o que nós aprendemos? Por que eu falei essa historinha meio desmantelada de Jacó? Que mesmo assim, é para esse cabra que o Senhor diz, eu estou contigo e te guardarei. Por onde quer que fores. O Senhor guardou ou não? Independente das barbeiradas de Jacó, o Senhor cumpre ou não o que diz? Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, quantas vezes, irmão, nós mesmos estamos aqui ouvindo de Deus, ouvindo do Senhor, é capaz de nós sair daqui da igreja e fazer besteira lá fora, fazer aquilo que o Senhor repudia, fazer aquilo que o Senhor não gosta, fazer aquilo que está inclinado ao nosso coração. Mas os irmãos acham que o Senhor muda de ideia acerca de nós? Em Jesus, não muda. Eu te guardarei, apesar de você. Apesar de você. O texto que nós lemos ontem aqui na UPH, uma frasezinha de primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2, diz, esforça-te, coragem, ser homem. E eu acredito que talvez seja uma postura que a gente tem que ter. Sair daqui desta noite com o coração quebrantado, dizendo, rapaz, sabe de uma coisa? O Senhor está comigo, o Senhor me guarda. Que tipo de homem eu estou sendo? Que tipo de mulher eu estou sendo? Eu estou contigo. Serei contigo para onde quer que fores. Agora aqui é uma promessa direta para Jacó, não é verdade? E te farei voltar à terra, porque te não desampararei. Imagine se a irmã Tânia tivesse cumprido essa promessa, voltar da terra e ficado lá. Estava desanimado, né, mamãe? Não. Tá. Por isso que não é literal para nós. O que o Senhor está dizendo para Jacó? Você vai, mas eu vou trazer você de volta. Vou trazer você de volta. Eu não vou te desamparar, até cumprir aquilo que eu te hei referido. De repente, puf, acordou o homem. Eita! Acordou o homem. E eu queria que nós acordássemos também agora. E, particularmente, eu quero dizer para cada um, se esse sonho fosse com você, diretamente, você acordasse, nós podemos crer que é real, irmã Lavínia, que Jesus está aqui? Que Ele nos guarda? Que Ele nos protege? Que Ele cuida de nós? Esses fatores essenciais do sonho de Jacó não é real para nós hoje também? Imagine eu despertando agora e tendo compreensão real disso. O que foi que Jacó fez? Eu queria concluir com essas palavras de Jacó. Despertado Jacó, versículo 16, do seu sono diz, acordou, cabeça meio doída, vermelhada, porque eu não acredito que uma pedra ia dar muito conforto, não. Meio quebrado, viagem longa, não sabemos o tempo desse sono, mas vamos deixar isso de lado. Vamos focar naquilo que ele disse. Primeira coisa é que ele reconhece lá dentro do seu coração, o Senhor está aqui. Ele não tem relatos de que Jacó tivesse tido essa experiência já. Né? Às vezes a gente diz assim, cresce dizendo para os filhos, menino, seja crente como eu, menino, tua mãe é crente, menino, teu pai é crente, seja crente também. Mas aí chega um dia que o Senhor diz para esse menino que a gente andou dizendo o tempo todo que Deus, aí Deus se apresenta para ele e diz, eu estou contigo. Aí Jacó tem a percepção agora,
de que Deus não é só Deus de Abraão e Deus de Isaac, mas é o Senhor que está ali perto dele. Ele diz: o Senhor está aqui. Mas sabe o que é que eu fico aqui? Ele não acordou dizendo: o Senhor estava aqui e foi embora. Aí eu fico imaginando que quando ele acordou, acho que ele não viu mais anjos, não viu mais as escadas. Vocês têm essa impressão também? De que ele não viu mais nada. Mas de tudo aquilo ali, de toda aquela contemplação, qual era a certeza que ficou no coração de Jacó? O Senhor ainda continua aqui neste lugar. Você imagina o tremor daquele homem. Eu não sabia disso. Aí eu fico juntando essas duas coisas. Estava pensando comigo o seguinte: como é que ele diz, ele está aqui, eu não sabia, que amnésia é essa? Eu fiquei imaginando que isso pode acontecer com a gente, essa mesma percepção de Jacó. Ter certeza de que o Senhor está aqui. Talvez se eu perguntar para os irmãos, para cada um, vocês vão ter certeza, Ele está aqui. Mas qual foi a outra resposta? Mas você tem convicção mesmo de que Ele está aqui? Perto de você, no seu coração? Ou você simplesmente acha que o Senhor está rodeando aqui nesse templo, mas de forma verdadeira, você nem sabe que Ele está aqui? Vai para casa, vida que segue, pecados continuam, e aí você tem certeza de que Deus está perto, mas não tão perto como você precisa, como nós precisamos. Eu fico imaginando o temor e o tremor dessa percepção de Jacó. Por isso que o versículo de número 17 diz: e temendo, não é isso que diz? E temendo diz. Repete de novo, vamos dizer juntos? Versículo 17, todos? Quão aqui dá para nós fazer outro sermão, né? Mas eu vou parafrasear para nós. Senhor, eu estou com medo deste lugar. Vocês conseguem entender desse jeito que Jacó disse? Que a gente diz assim: quão temível é este lugar, né? Imagina você estar diante de 5 bandidos querendo lhe afligir e você diz: como eu estou com medo. Oxente, mas às vezes é assim que a gente diz com Deus. Que medo. Como se o Senhor não fosse nos atingir. Mas quando Jacó diz assim: eu estou com medo deste lugar. Os irmãos lembram da expressão de Isaías quando ele foi chamado? Isaías 6. Estou morto. Foi isso? Não é isso que ele diz? Estou morto, porque os meus olhos viram, Senhor. É isso aqui que Jacó diz. Esse lugar é assombroso. Por quê? Aí ele diz: por quê? Porque se transformou esse lugarzinho aqui de pedra, deserto, travesseiro de pedra. Neste momento ele se transformou em quê? Na casa de morada de Deus. Eu não vou assustar você não, ou nós, mas não pense que a casa de Deus é só esse lugar aqui. Na hora de você sair daqui, Deus continua perto de você. E 24 horas por dia esse Deus temível está conosco. Mas não se assombre, por quê? Porque Ele está conosco para quê? Para cuidar de nós, para nos guardar, para estar conosco por onde nós formos. Não é isso que Ele diz? Mas todo dia, se tiver só aqui, é casa de Deus. Mas aí Ele diz também: é porta dos céus.
Eu não sei se ele lembrou das escadas. Eu não sei se ele lembrou do acesso. Mas sabe o que é que eu gosto de visualizar esse texto aqui? Essa expressão que Jacó disse? Eu procuro entender para mim como ele está me dizendo assim. Aqui é a casa de Deus. E é bem pertinho do céu. Quando você chega numa porta de algum lugar, você está longe de entrar na casa? Está bem pertinho, não está? É isso que Jacó está dizendo. É a casa dele, é a porta de entrada. Céus e terra. Para Deus é bem pertinho. Meus queridos, sonhamos com Deus. E eu peço que os irmãos se maravilhem. Nós cantamos hoje um terceiro louvor aqui que diz: ó, que lindo esse nome é. Cada momento de sua vida, perceba que o lugar é temível, que Deus está perto de você. Sabe, as lutas, os desafios, as coisas impossíveis, você acha que não tem controle, nada vai dar certo. Sonhe com Deus. Experimente Ele cuidar de sua vida. Experimente Ele cuidar de sua vida. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor nesse sentido. Derrame seu coração diante do Senhor. Derrame sua vida diante de Deus. Suas inquietações. Se nesse momento você acha que seu travesseiro é uma pedra, o Senhor está perto de você. O Senhor está perto de você. Vamos orar. Depois o nosso irmão Fernando, ficar de pé e fazer uma oração nesse sentido. Senhor, Pai, eu quero agradecer porque saber que ele quer para todo mundo, tudo que eu para e tudo que é a obra que começar em nós. Ajuda-nos a sair daqui diferentes como Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu